Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo técnico e dessa vez iremos falar sobre o VMware, tá? A versão 6.0, o VSphere 6.0 Update 2, ok? Como bem sabemos, o VMware, o VSphere, ele é composto por vários produtos, né? Temos aí, por exemplo, o vCenter, temos aí o SXI, temos o vSAN e outras ferramentas como o Data Protection também, né, que faz parte do pacote do vSphere, tá? O Update Manager, ok? E só que nessa apresentação, nesse vídeo técnico, eu vou focar especificamente no Hypervisor, tá? No sistema operacional vSphere, VMware SXI, tá? 6.0 Update 2. Por que Update 2? Porque agora em março a VMware soltou essa nova versão, que é, né, a versão Update 2 para todo o pacote do vSphere, ok? E aí tem algumas novidades interessantes, né, nesse pacote, né? E dessas novidades eu quero focar algumas específicas, por exemplo, do próprio Hypervisor, né, do próprio SXI, certo? E vou mostrar aqui para vocês na prática a instalação do SXI, mesmo que vocês já saibam como fazer essa configuração, aliás, como fazer essa instalação, que é fácil, que é simples, né? Mas eu vou mostrar do princípio da instalação e mostrar algumas dessas novidades, tá? Dessa versão do Update 2. Bom, primeiro me apresentando, meu nome é Ivanildo Galvão, eu trabalho com tecnologia da informação há pelo menos 16 anos. Atualmente trabalho com consultoria, trabalho com suporte de infraestrutura, tá, de data center, virtualização, também com redes, né, a parte de conectividade aí, switches e roteadores e segurança da informação, né. Inclusive ultimamente tenho dado muito foco nessa parte de segurança, trabalhando com soluções de endpoint, de UTM, por exemplo, melhores práticas de segurança, tá, se envolvendo em alguns projetos aí de auditoria de ambiente corporativo, né, para encontrar vulnerabilidades e corrigir essas vulnerabilidades, ok? Também trabalho implantando soluções tanto em clientes privados como clientes de governo, ok? E também sou colaborador efetivo da empresa IVIA, Inovação Tecnológica, né? Na função de analista de suporte sênior, onde eu trato especificamente de Microsoft e VMware, tá? Praticamente trabalhando com o Windows Server, né? Com as soluções Microsoft aí voltadas para o sistema operacional em si, o Windows Server, ok? Alguns suportes de desktops também, mas o meu foco no trabalho são os servidores. E principalmente o VMware, né? Que a gente tem um data center bem robusto, tá? Com vários servidores em Blades, IBM, storage, uma rede SAN bem complexa, tá? E aí a gente tem tudo virtualizado, né? Nossos serviços lá da Secretaria de Tributação ficam todos em servidores virtualizados no VMware, ok? Também sou professor do curso online de pfSense. Eu botei aqui pSense, mas na verdade é pfSense, tá? É aquele UTM, né? Aquele Firewall UTM Open Source, no portal de treinamentos da jlcp.com.br, tá? Inclusive posso mostrar aqui para vocês esse curso aqui, tá? O curso que aborda o pfSense desde o básico ao avançado, tá? Vocês podem ver até aqui na ementa, por exemplo, tá? Tem muita coisa para se estudar nesse curso, são várias videoaulas, mais de 47 videoaulas, tá? Abordando diversas configurações na prática, tá? Configurações desde o básico, como eu falei, até o avançado do pfSense. Vendo aí roteamento estático, vendo aí VPN, vendo aí, por exemplo, a parte do Captive Portal, o Proxy, o Squid, né, o Squid Guard, o NX Filter, que é um filtro de conteúdo baseado em DNS, né, concorrente inclusive do Squid Guard, tá? O que mais? Roteamento dinâmico, interfaces com failover e balanceamento, né, de interfaces WAN, balanceamento também e failover de servidores web através do pfSense, né, servidores que são publicados na web, que ficam por trás do pfSense, regras de firewall e muito mais, tá? É muita coisa mesmo que temos nesse curso e resolvi falar um pouquinho dele aqui rapidamente só para apresentá-lo, porque de repente vocês estão aqui assistindo essa apresentação de VMware, mas de repente tem alguém que se interesse, né,
por um curso aí de PFSense, um curso, inclusive, um preço bem bacana aí, R$500, e você podendo dividir em até 6 vezes, ok? De repente alguém se interessa e quer aprender PFSense, quer aprimorar seus conhecimentos de PFSense, e esse curso pode estar aí, tá atendendo, tá, às suas necessidades. Também sou diretor da empresa eSolution Tecnologia da Informação, uma empresa voltada justamente para soluções de TI. Aqui é o site da minha empresa, ok? Onde vocês podem estar vendo aí, vocês podem vir aqui no menu de soluções, vocês vão ver soluções da Microsoft, vão ver soluções de virtualização, de infraestrutura, né, voltada aí para servidores, por exemplo, storage, suítes para rede SAN e suítes Ethernet. Vocês vão ver também a parte de segurança, onde temos aí soluções, eu trabalho com as soluções Fortinet, tá? Melhor solução de UTM hoje no mercado global, 8 vezes líder absoluto no quadrante mágico do Gartner, tá? Temos aí o FortiMail e também temos o Sophos Email Appliance, que não está aqui, que são soluções de anti-spam, né? Higienizador de correios, e o próprio Sophos Endpoint, né? Que é a solução, no caso, para a solução de antivírus, né? Antivírus, na verdade a gente não chama mais de antivírus, a gente chama de endpoint, porque ele tem, aqui no caso o Sophos, chama de endpoint porque ele tem uma série de ferramentas, né? Uma série de funcionalidades para proteger as estações e servidores, né? Um software aí de endpoint que você instala nos servidores e estações, que tem uma série de ferramentas aí, de funções para proteger essas máquinas, né? Para proteger esses desktops e servidores. Pois bem, algumas certificações técnicas, né, as que eu tenho aqui hoje, atualmente, tá? Algumas certificações que eu fui alcançando aí no decorrer da minha carreira, com infraestrutura, de TI, com segurança, enfim. E eu estou buscando outras certificações também para aprimorar ainda mais o meu conhecimento e também transmitir essas informações, né, esse conhecimento adquirido, transmitir para vocês através de videoaulas gratuitas no YouTube ou através também, na verdade, através dos cursos que vou estar lançando em breve, tá? Inclusive cursos de VMware, cursos avançados de VMware que eu vou estar lançando em portais de treinamento em breve, ok? Não só de VMware, quanto também soluções Microsoft, entre outras ferramentas. Bom, vamos agora ao que interessa, tá? As apresentações já foram feitas. Bom, o lançamento do VSphere, na verdade do SXI, que eu não coloquei aqui, acabei esquecendo de escrever. Eu vou até colocar aqui, por exemplo, lançamento do ESXi, tá? Vamos trazer para cá, fazendo aquele negócio na hora aqui para vocês. Vamos lá. O lançamento do SXI e o vCenter 6 Update 2, ok? Em 15 de março, né, de 2016, né, neste ano, a VMware lançou o vSphere 6.0 Update 2 com várias novidades interessantes. Entre elas, por exemplo, o VMware vSAN 6.2, que vem com algumas funcionalidades interessantes, né, algumas novidades interessantes, como por exemplo a desduplicação de arquivos e a compressão, ok? O vSAN, para quem não conhece, é o storage virtual da VMware, tá? É uma solução, por exemplo, usada para ambientes pequenos que não tem, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tem 3 servidores e aí o cliente ele não tem, né, o ambiente não tem um storage para poder criar ali um ambiente de alta disponibilidade, né, com HA. Então ele não tem nenhum storage de Fibre Channel ou nenhum storage de SCSI. Enfim, então o VirtualSAN é uma forma de permitir que as máquinas, por exemplo, que os hosts de VMware façam replicação entre eles de máquinas virtuais e use alta disponibilidade, né, de máquinas virtuais usando esse storage virtual, tá? Que é o vSAN. Aí nessa versão 6.2 agora, ela vem com essas novidades aqui, que seria a desduplicação de dados e compressão, ok? Outras melhorias que a gente pode estar vendo aí no caso no vCenter, tá? No VMware vCenter, autenticação, por exemplo, de 2 fatores para VSphere Web Client, tá? E assim proteger o cliente. Nós temos aí, por exemplo, a autenticação usando os Smart Card, né? No caso o cartão aqueles cartões de
certificação digital, tá? Então é uma forma de autenticação agora que tem no vSphere Web Client, tá? Para quem não conhece ainda, o vSphere Web Client é justamente o console web da VMware, no qual você acessa todo o seu ambiente, você acessa todo o seu data center do VMware, né, e seus hosts, suas máquinas virtuais, porque nós temos duas formas de acessar, né, o vCenter, com o vSphere Client e com o vSphere Web Client. O Web Client, ele, como já está dizendo, é uma solução, um cliente que você acessa via browser. E o vSphere Client você instala na máquina, né, em máquinas do Windows, tá? Você não pode instalar, por exemplo, o vSphere Client em Linux, em FreeBSD, em macOS. Tem que ser instalado em Windows. E o vSphere Web Client ele foi desenvolvido pela VMware justamente para acabar com essa limitação, tá? Ou seja, eu só consigo gerenciar o VMware se eu tiver o vSphere Client. Então o vSphere Web Client ele entrou para acabar com essa limitação. Ou seja, você pode gerenciar um ambiente VMware tanto de uma máquina Linux como com a máquina FreeBSD ou qualquer outro sistema operacional que tenha um browser, que tenha um navegador, seja Firefox, seja Chrome, seja Opera ou qualquer outro suportado. Ok? Bom, o vSphere Web Client agora está suportado no Microsoft Windows 10, ok? E o vCenter também agora suporta bancos de dados externos, tá? Com Microsoft SQL Server 2012 CSPAC 3 e Microsoft SQL Server 2014 CSPAC 1. Nós sabemos que o vCenter ele já tem seu próprio banco de dados embarcado, que é o Postgres, tá? Até uma versão 5.0, aliás, até a versão 5.5, o vCenter para o Windows Server, né? Que é o vCenter que você instala no Windows Server, ele vem com SQL Server Express, tá? E o vCenter Virtual Appliance, ele vinha com Postgres, ok? Vinha não, ainda vem, tá? Com Postgres. Já nessa versão 6, né? Na versão 6 do vSphere, ambos, tanto o vCenter para o Windows Server como o vCenter na verdade o Virtual Appliance, né, que é um Linux, é um SUS de Linux transformado em vCenter, ambos, tanto esse, o Virtual Appliance, como o que você instala no Windows Server, já vem com Postgres embarcado, tá? Só que agora o vCenter permite que você use bancos de dados externos do Microsoft SQL Server na versão 2012 e 2014. Lembrando que o vCenter ele já suporta, por exemplo, banco de dados externos com Oracle, por exemplo. Tá? Você pode ter um banco Oracle, um sistema de banco de dados Oracle, né, que vai armazenar, né, que vai hospedar o banco de dados do vCenter. Beleza? Tem esse detalhe também que vocês devem ter isso em mente, ok? Beleza, então o que mais? Como eu disse antes, vamos focar justamente nas novidades do Hypervisor, tá? Do sistema operacional SXE6 Update 2. Algumas dessas novidades do Hypervisor são as principais. O cliente web incorporado, né? Que é o VMware Embedded Host Client, ou seja, o EHC. Isso é uma novidade bem bacana porque o vSphere Client até então, até a versão 6, por exemplo, você só poderia gerenciar um host individual. Vamos supor que você não tenha vCenter, você tenha dois hosts, né, duas máquinas, por exemplo, Dell, ou duas máquinas IBM, enfim, com VMware, né, individualmente. Então, como é que você acessa esses hosts, né? Como é que você acessa esses caras? Você acessa através desse console aqui, né, através do vSphere Client, onde você coloca o IP do servidor ou o nome dele FQDN, o usuário e a senha, tá? Isso até a versão, por exemplo, 6, né? E só tem essa forma de acessar. Acessar os hosts individualmente, só tinha essa forma aqui de acessar, tá? Botava aqui o usuário e a senha, beleza? Já no vSphere Web Client, já no SXE6 Update 2, ele vem com console web desenvolvido em HTML5 embarcado, tá? Dentro do próprio Hypervisor. Então você vai conseguir agora gerenciar mesmo um host individualmente, sem precisar do vCenter, tá? Através de um console web, usando qualquer browser e qualquer sistema operacional. Tá? Negócio bem bacana aí, né? Desenvolvido pela VMware recentemente, que até então ela já tinha alguns trabalhos no passado, já vinha testando essa solução no passado, na verdade, e agora tornou ele efetivo, tá? Tornou aí o EHC, no caso o console web embarcado no próprio host, tá? Tornou ele aí uma realidade. Outra novidade interessante dos hosts SXE6 Update 2 é que agora suporta as interfaces de rede Ethernet com velocidade de 25 e 50 gigabits, ok? Então aí você está vendo que
que você pode ter, por exemplo, uma rede Ethernet com suítes que suportam um tráfego throughput de 25 GB, né, de 50 GB, e os hosts agora também vão suportar, desde que você, lógico, tenha a interface, a placa de rede lá colocada no host, né, no servidor. E o VMware vai reconhecer, lógico, aquelas que são homologadas, que passaram na lista, né, na HCL, no Hardware Compatibility da VMware, e vai trabalhar aí normalmente, tá, com essas interfaces de 25 e 50 GB. Maiores informações você pode estar vendo aqui no blog, tá, no blog da VMware, blogsvmware.com/2016. Aqui você acessa esse link aqui e você vai ter mais acesso, né, aliás, vai ter mais informações, vai ter bem mais coisa para estar lendo lá sobre essas novidades do vSphere 6.0 Update 2, ok? Bem, a apresentação básica, né? A apresentação aí teórica concluída. Vamos agora partir para a prática, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, um host SXI2, uma máquina virtual que já está criada, que nós vamos fazer a instalação. E vamos ver justamente a novidade em relação a esse SXI, que é o acesso através do console web, tá, para poder fazer o gerenciamento ali do host. Pois bem, lembrando que todo host VMware, tá, na versão 6, até na versão 5 mesmo, pede pelo menos 4 GB de memória RAM, no mínimo, 2 processadores também, tá? E aí o disco, se você colocar, por exemplo, um cartão SD de 10 GB ou um pendrive, dá para você instalar o VMware tranquilamente, ok? Você instala lá sem qualquer problema. E aqui eu tenho algumas interfaces de rede, coloquei 3 interfaces de rede aqui propositalmente. Vamos lembrar que aqui é um ambiente virtualizado, tá? Vou instalar esse VMware SXI no VMware Workstation, tá? Para a gente poder ver como é que a coisa funciona e tal. Mas lembrando que em ambiente de produção você vai ter esse VMware SXI instalado em hosts físicos, né? Em servidores físicos, seja da linha HP, seja da IBM, da Dell, da Cisco ou de qualquer outro fabricante. Ok? Vamos deixar isso bem claro. Então vamos aqui começar a instalação do VMware, né, do SXI. Deixa eu melhorar aqui o tamanho da tela. Vai começar aqui a instalação. Vou maximizar aqui para facilitar. Está carregando os arquivos. E a instalação foi iniciada. Em alguns momentos, tá, do vídeo, para a gente ganhar tempo, eu vou pausá-lo, tá? Vou pausar o vídeo em alguns momentos para a gente ganhar tempo e assim não se tornar um vídeo muito longo, né? Não se tornar um vídeo chato e cansativo, ok? Por exemplo, esse processo de instalação aqui é bem tranquilo de se fazer. Depois que você coloca o pendrive bootável lá com SXI ou com SXI dentro de um CD, você dá o boot lá no servidor. É só, ele vai carregar essa mesma tela aqui, você vai seguir as orientações, ele vai pedir para você informar em qual disco que vai ser instalado, vai pedir para você definir uma senha para o root, ok? E aí a instalação vai acontecer normalmente, desse mesmo jeitinho que vocês estão vendo aqui agora. Aqui ele já reconhece, por exemplo, a plataforma, né? Aqui ele está colocando VMware Virtual Plataforma, ou seja, uma máquina virtual. Em um host físico, por exemplo, Dell, ele mostra aqui normalmente o modelo do servidor, né? O fabricante e sua service tag, e mostra suas informações de hardware aqui, como por exemplo o número de processadores que a máquina tem, a velocidade em gigahertz e a capacidade e a quantidade de memória RAM. Aqui em cima aqui em cima é a versão do SXI, né, do Hypervisor, e a versão do kernel, tá? Aqui você está vendo que é o kernel 320759, tá? 90 na verdade, né? Então você vê que é bem fácil de instalar, bem sem qualquer 90 não. 59 aqui é só um parênteses, né, na verdade, tá? Esse zero aqui foi porque eu tô com uma bronquinha aqui básica no meu monitor e acabou escondendo aqui essa informação. Pois bem, deixa ele terminar de carregar aí a instalação.
Ok, vamos continuar. Um simples enter aqui, tá? Um F11, né, para continuar também aqui, ok? Aceitar ali o contrato, né, de propriedade, de licença, enfim. Aqui ele já me mostrou que foi encontrado um disco, tá, de 100 GB, ok? E vai ser nesse disco mesmo que eu vou instalar. Se eu tivesse outros discos eu poderia selecionar. Não vou instalar nesse disco não, vou instalar em um outro que está embaixo com 50 GB. Eu poderia selecionar e apertar Enter e ele iria usar o disco selecionado. Aqui o teclado padrão, né? E o SD Full. E aqui eu vou definir a senha, que é a senha do root, tá? Do Hypervisor. Aqui agora ele já fez o scan geral na máquina, viu que ela está apta, né? Ele vai particionar o disco e F11 para instalar. Pronto, a instalação foi finalizada. Como eu disse antes, ia dar uma pausa no vídeo para não estender muito, né? Então deixei ele fazer a instalação. E agora eu vou rebootar. Ele vai reiniciar e já vai estar pronto, né? Para a gente fazer as primeiras configurações, ok? Aí o primeiro boot, né, do VMware SXI, após a sua instalação. Então, depois dessa instalação, depois dessa inicialização, vamos fazer o acesso a ele, primeiramente pelo vSphere Client, para vocês verem aí funcionando, né? E aí depois entrar no Web Client, né? No Web Client dele, né? Que já vem interno agora nessa versão 6.0, o Update 2, né? E aí ele recarrega do mesmo jeito, como fosse na instalação, mostrando aqui o kernel, né? Build 32.3620.759, tá? Não tem o zero aqui, como eu disse antes. E aqui 4 GB de RAM e 2 processadores. Aqui ele está startando os serviços, né? Storage RM, enfim, todos os serviços nativos do SXI. Esse VPXA aqui é justamente o cliente que permite a comunicação, tá, do vSphere Client, tá, com o host. É esse carinha aqui, é com esse serviço que o vSphere Client faz contato, tá, para poder acessar o host. Olha aí. Bom, ele não tem no IP, claro. Não tem o DHCP ativo, então eu vou fazer o que aqui? Vou pressionar F2, certo? Fazer aqui meu primeiro login, né? Com o usuário root e a senha que eu defini na instalação. F2 para acessar, tá? E F12 para reiniciar e desligar, tá? F12 para reiniciar ou desligar e F2 para entrar no console. Então eu vou vir aqui, ó, em Configure Manage. Vocês vão ver que eu tenho três placas de rede, né? A VMNIC 0, 1 e 2. No caso, a VMNIC 0 é que está conectada, ok? E aí eu vou aqui VLAN, não vou definir nenhuma VLAN, tá? O meu host não vai estar configurado de VLAN. Eu vou desativar aqui o IPv6, tá? E aí, lógico, ele vai precisar restartar, ok? Tanto é que quando eu terminar de configurar aqui, ele vai pedir para restartar, somente pelo fato de eu alterar aqui o IPv6, tá? Que eu vou deixar desabilitado, que eu não vou usar. E aí no IPv4 eu vou definir aqui o IP estático, tá? E aí eu vou definir o IP aqui estático para esse cara. Vai ser o 92.68.1.10, por exemplo. Máscara subrede. E aí, e aí eu vou botar aqui um gateway 68.1.1. Beleza? Eu vou definir aqui o DNS Configuration. Eu vou colocar aqui 92.68.1.1 esse DNS.
Opa. E aqui em localhost eu vou dar um nome a ele, SXI, SXI6. É fictício, tá, pessoal? VMware.net vai ser o nome do meu host na rede. Aqui custom DNS, não vou fazer nada. Ok, vou pressionar ESC. Ele está me informando que vai precisar reiniciar o host porque eu desabilitei o IPv6. Vou pressionar Y para Yes e esperar ele fazer mais esse restart, tá? E aí depois disso eu já vou poder acessar o console. Deixa ele reiniciar aí. Vou dar só mais uma pausa no vídeo, tá? Lembrando que é para o conforto de vocês mesmos, para não ficar um vídeo muito longo, chato, um vídeo aí, por exemplo, com mais de 1 hora, né? Não ficar um negócio bacana aí, para não ficar um negócio, na verdade, cansativo para vocês, ok? Então, o host já foi devidamente reiniciado. Então, o 92.168.1.10, essa é o IP, vou acessar aqui, ó, e vou colocar a senha. Aí o primeiro acesso, né, ao host. Aí ele vai informar que está em modo de avaliação, né, de 60 dias. Até lá eu tenho que colocar uma licença, né, seja ela um serial free, né, usando aí o VMware SXI na versão free, ou um serial comercial. Quando eu compro, por exemplo, o VMware, né, quando eu compro o pacote vSphere, ele vem com a chave do vCenter e vem com a chave do Hypervisor, do SXI, para você poder licenciar, ok? Você poder inserir poder colocar o serial da licença. Bom, dei uma paradinha aqui básica, mas já daqui a pouco ele carrega. Aqui informando, né, 60 dias, né, de trial. Ok? Bom, tá aqui o host com aquele nome que eu coloquei, SXI6 VMware.net, né? O IP que eu defini lá no console DCUI, tá? O console DCUI é justamente esse aqui, tá? A gente chama de console DCUI, beleza? Bom, acessei pelo vSphere Client, beleza? Vale lembrar que o vSphere Client da versão 6 não funciona, aliás, não vai conseguir se conectar no host versão 6 update 2, tá? Você tem que baixar o vSphere Client versão 6 update 2, tá? Instala lá na tua máquina, na tua máquina Windows, para poder acessá-lo, ok? É fácil de baixar no próprio site da VMware, ou então você vem aqui no próprio host, por exemplo, ó, se eu colocar aqui o 92.168.1.10, né? No próprio host eu vou ter acesso, tá? O acesso é HTTPS, ó, é seguro. Eu vou ter acesso vou adicionar aqui a exceção. Eu vou ter acesso ao consolezinho web dele aqui, ó, do host. E aí ele tem aqui, ó, download de vSphere Client para Windows, tá? Até a versão 6 você só tem essa opção, tá? E também o download do vCenter. Só que agora você tem o que? Open the VMware Host Client, tá? Ou seja, acessar o SXI agora, ou acessar o host através de um console web, né? Que já vem nele embarcado, como eu já expliquei antes. Então é só clicar aqui, ó. Olha aí, acessando o host através do seu console web interno, tá? Deixa eu só botar aqui, o usuário é o root mesmo e a senha. Confirmar aqui. Então, ó, posso acessar tanto por aqui como acessar por aqui, ó. Só que nesse caso do vSphere Client, lógico, só vou conseguir acessar usando o Windows, né? E no caso do Web Client, eu posso acessar de qualquer browser em qualquer sistema operacional, ok? Veja aí as novidades, né?
Eu tenho aqui, por exemplo, algumas ações que eu posso fazer com o host: criar a máquina virtual, desligar o host, rebootar, né, refresh para atualizar as informações. Aqui eu tenho as informações do host, como por exemplo CPU, quantidade de memória, quantidade de storage no caso do HD interno, né, do host, tá? Aqui a versão, ó, também do perfil, né, do image profile. Aqui também, ó, processador, né, memória, enfim, certo? O que mais que a gente pode estar vendo aqui? Aqui a gente vê alguns gráficos de consumo de CPU e de memória do host, os data stores que o host tem. Na verdade só tem um data store de 100 GB, tá? Se tivesse mais discos, né, seja discos internos ou até discos de storage, iriam aparecer aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, a parte de rede, né? O IP do host, o DNS, o gateway, né? Aqui o IPv6 desabilitado. Aqui ele informa que eu tenho 3 placas de rede, ó, 3 placas de rede física, né? Enfim, ok. O que mais que a gente pode estar vendo aqui? A build, né, da versão, ó, a versão, tá, o build aqui 3620759, o status, tempo que a máquina está ligada, né, a 0 dias, porque eu acabei de ligar, né, acabei de instalar. Enfim, em gerenciamento, eu posso aplicar a licença, como eu falei antes, ó, colocar aqui o serial da versão gratuita do SXI ou a versão comercial, tá? Desde que eu faça a compra do VMware, né, do VMware VC, do pacote. Aí, como eu falei antes, vem o serial do host do hypervisor e vem o serial do vCenter. No caso do host do hypervisor, você vai aplicar aqui. E ao aplicar e ao colocar o serial, né, seja da versão Standard, da versão Enterprise, ou da versão Enterprise Plus, por exemplo, ou até mesmo do Essential Kit Plus, tá? Quando você coloca o serial, ele vai automaticamente habilitar aqui as funções, as features que aquele serial, que aquela licença permite, tá? Como eu estou usando o host aqui em trial de 60 dias, então nesse trial ele libera tudo, tá, pessoal? Libera todas as funcionalidades. Significa que o host vai suportar VC Storage de DRS, vai suportar o VC AppHA, vai suportar o VC DRS, né, que é o balanceamento de carga, tá? Esse é o balanceamento de carga entre hosts e esse é o balanceamento de carga entre storages, tá? Ele vai suportar também o que? O próprio VCHA, o Data Protection. Esse aqui no caso é a funcionalidade de, né, cluster de alta disponibilidade. Esse carinha aqui que é a solução de backup, né, suporta no caso o VC Data Protection, o VShield Endpoint, ou seja, a versão de antivírus, tá, do VMware, onde você tem os pacotes das principais soluções de endpoint, por exemplo, as engines, né, vamos dizer assim, que seria no caso Kaspersky, Sophos, Symantec, McAfee, Trendmicro, tá? Esses caras desenvolvem pacotes do vShield para o VMware vSphere, e aí para você estar protegendo, por exemplo, suas máquinas virtuais, ok? E várias outras, ó, vSphere, Storage vMotion, né? Várias outras funcionalidades, ok? Como eu falei antes, a versão Trial permite que você tenha todas as funcionalidades suportadas pelo Hypervisor, tá, habilitadas, ok? Bom, o que mais? Eu posso estar vendo aqui os pacotes de serviços que estão rodando na máquina, né? Aqui estão todos os serviços que estão em funcionamento nesse momento, ok? Ó. Alguns estão parados, né? E outros estão em execução. Security Users, para definir aqui, criar os meus usuários, né? Os usuários que vão ter acesso ao host, eu posso criar usuários aí, por exemplo, usuário João, usuário Pedro, o usuário Francisco, e dizer o que, é que eles podem fazer no host. Se pode criar máquina virtual, se pode deletar a máquina virtual, ou se pode só observar o host, se pode só ver os logs, por exemplo, tá? Os métodos de autenticação, tá? Esse modo Lockdown Mode, por exemplo, ele só é usado quando você tem vCenter, porque o Lockdown Mode ele é uma espécie de trava, vamos dizer assim. Você tem o vCenter, por exemplo, e aí você joga o host, pega esse host e coloca ele na gestão do vCenter. Se você habilitar o Lockdown Mode, você não consegue mais acessá-lo através do vSphere Web Client, aliás, através desse console cliente, tá? Que é o EHC. Você não consegue acessar através dele, nem muito menos através do vSphere Web Client, tá? Ou seja, você é obrigado a acessar através do vCenter, ok?
Isso só, lógico, como eu falei antes, se você habilitar o módulo Lockdown Mode. Ivanildo, mas se eu habilitar o Lockdown Mode, e aí eu não tenho mais acesso através do VSphere Client diretamente no host, nem através do console web também diretamente do host. Somente pelo vCenter, né, usando a lei o VSphere Web Client. E se eu quiser voltar, quiser ter o direito de acessá-lo novamente, diretamente, aí você tem que vir aqui no console DCUI dele e você desabilita o Lockdown Mode, tá? Tem uma opção que você desabilita o Lockdown Mode, que seria justamente aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui rapidamente. Você vai lá no servidor, acessa lá e desabilita isso aqui, ó, Configure Lockdown Mode, tá? Ele não está habilitado, mas aí você pode vir aqui, se ele estiver habilitado, você pode vir aqui e desabilitar. E aí você vai poder acessar novamente através desse console aqui e através do VSphere Web Client, ok? Bom, o que mais eu posso estar vendo? Eu tenho aqui o monitor, né? E aí o monitor vou estar vendo as performance, vou estar vendo aí acompanhando os sensores do hardware, né? O que é que tá legal, o que é que tá dando problema, por exemplo, tá? Nesse momento só tenho 5 sensores, porque é a máquina virtual. E numa máquina física, lógico que são vários sensores, tá? São vários. Por exemplo, para interface SCSI, para as interfaces HBAs, né? Para interfaces de disco, placa de rede e todos as fãs, né, no caso as ventoinhas internas dos servidores, enfim, todos os componentes de hardware são mostrados aqui nos sensores. Os eventos do host, que aí você pode estar vendo eventos de falhas, pessoas que se logaram no host. Você pode estar vendo, por exemplo, alertas, né, de repente, tem um hardware que não está legal, e aí ele dá um alerta aqui, né, desse hardware, ou de uma máquina virtual que foi alterada. Alguém entrou na máquina virtual, por exemplo, e removeu uma placa de rede da máquina virtual. Ele vai logar aqui também nos eventos, tá? E aqui temos as tarefas que foram executadas, temos os logs, certo? E as notificações. Você pode estar ali observando as notificações do host, né? Ele vai colocar aqui essas notificações para você observar, né? Para você tratar algum incidente, por exemplo, tá? E aqui os logs onde ele guarda, né? No caso, os logs do vCenter, por exemplo, os logs do agente do vCenter, ele guarda na pasta var/log no arquivo vpxa.log, tá? Eventos relacionados, por exemplo, a alertas, né? Aí ele vai jogar aqui, ó, em var/log vmkwarning.log, tá? Aí você pode estar vendo aqui todos os eventos, tá? Evento de DHCP, evento de update de arquivo, de fault tolerance, né? Do FT, por exemplo, entre outros, beleza? Aqui você pode estar criando sua máquina virtual, né? Vamos aqui dar um exemplo: create máquina virtual, ó, create a new virtual machine. Eu posso estar fazendo um deploy de uma máquina OVF ou OVA, registrar uma máquina virtual existente, ou seja, uma máquina que já está dentro do storage, já está dentro do disco do host, e aí eu quero registrar, ou seja, trazê-la de volta para cá para o inventário, tá? Uma máquina, por exemplo, chamada Windows Server 2003, um exemplo. Ela não está aqui, mas eu sei que ela está dentro do HD do servidor, tá? Eu posso, por exemplo, abrir aqui o storage, eu posso fazer um browser aqui, ó. E aí, se eu encontrar a máquina virtual aqui, tá? Eu posso registrar a máquina virtual que está dentro do HD do SXI. Basta eu vir aqui, por exemplo, registra VM, ó, aí ele já vai entrar lá no storage. Aí estarei aqui a pasta, por exemplo, Windows Server 2003. Aí eu clicaria no arquivo VMX da máquina, né? E após clicar nesse arquivo VMX, colocaria aqui, clicaria em Register, e a máquina passaria a ser exibida aqui, tá? A máquina passaria a ser exibida aqui em Virtual Machines, e aí teria aqui uma máquina. Bom, voltando, vou criar aqui uma máquina virtual, por exemplo, certo? Vou criar uma máquina virtual aqui, vou chamar ela de Windows 2008. Aí aqui, ó, compatibilidade SXI 6, 5, 5.1, 5.5, 5.0, né? Então eu vou deixar na última, né? Na última edição do hardware, no caso do hardware virtual, que seria a versão 6.0. Sistema operacional da família Windows. E aí vai ser o Windows Server 2008 R2. Vou avançar e vou
definir aqui, né, vai ser salvo no próprio Datastore, né, que é o único que eu tenho aqui, o único HD do host. Vou dizer que essa máquina virtual, ela vai ter, deixa ele terminar de carregar aqui. Essa máquina virtual ela vai ter um CPU, vai ter 1 GB de RAM, tá? Um HD de 40 GB pode ser, e vai ter uma interface de rede que só tem uma rede, no caso uma rede virtual, que é a VM Network. Next e Finish. Aqui a máquina virtual foi criada, ok? Aqui eu posso já inicializar e começar a fazer a instalação dessa máquina virtual. Tanto é que ela vai aparecer aqui também, ó. Olha que ela já aparece aqui, ó, a máquina virtual. Beleza? Aqui, ó, Create Virtual Machine Complete. Mesmo esquema. O que for aparecendo aqui de tarefas, o que for executado de tarefas, na verdade, no console web, vai aparecer aqui no console VS Client e vice-versa, tá? Bom, o que mais eu posso configurar? Eu tenho aqui na parte de rede o default, por exemplo, TCP/IP Stack. Aqui eu posso configurar, por exemplo, algumas coisas básicas do host, como por exemplo, nesse default aqui eu posso vir aqui em ações e posso configurar, por exemplo, o nome, né, do host. Eu posso alterar o nome do host, tá? Aqui, ó, SXI6, tá? Eu posso alterar o domínio, né? Posso alterar o IP do DNS, colocar o secundário DNS, os domínios né, o search domains, no caso, os domínios que vão ser pesquisados, né? Normalmente o domínio interno mesmo. É o IPv4 aqui, né? O gateway, no caso IPv4. Aqui eu vou definir o número de conexões, tá? Aqui eu não tenho nenhuma configuração em relação a controle de congestionamento, né? E aqui, por exemplo, 11.000 conexões, né? 11.000 conexões concorrentes, né? no próprio host, tá? Eu posso colocar aqui de forma manual, como posso usar DHCP, tá? A interface de rede vai ser a VMK0, que é a única que tem lá, tá? É a interface de gerência. E eu posso, por exemplo, colocar mais uma placa de rede nessa interface de gerência aqui, que eu vou mostrar para vocês já. Então eu vou deixar aqui como manualmente, vou salvar. E aí o que mais eu posso fazer? Se eu venho aqui em Network, deixa eu ver aqui o que mais. Tá, aqui em Network eu posso ver os port groups. Ó, só tenho dois, no caso VM Network e a Manage Network, ligados ao mesmo vSwitch 0. Tá? Que é o switch padrão instalado e criado pelo próprio VMware SXI na sua instalação, tá? Então esse é o Virtual Switch. E essas aqui são os port groups. Posso criar novos port groups, por exemplo, eu quero criar um port group para a rede local, que vai ser minha rede LAN, e criar um port group para uma rede DMZ, tá? É claro que como eu vou estar usando o mesmo vSwitch, né, eu vou estar criando o port group para o mesmo vSwitch, que vai estar fatalmente conectado a uma única placa de rede. Lógico que eu posso expandir isso depois, eu vou mostrar aqui a vocês. É importante que eu separe isso aqui por VLANs, tá? Se eu tenho vários port groups associados a um mesmo switch virtual, lógico que esses port groups têm que ter VLANs separadas, né? Então aqui esse Manage Network, por exemplo, é o port group de gerência. É por ele que eu faço esse acesso aqui, por exemplo, ó. Sem esse port group de gerência, eu não consigo acessar o host, nem por aqui e nem por aqui, tá? Ele é criado por padrão. Tanto é que, se a gente vier nessa interface de gerência, a gente vai ver que ela tem, por exemplo, a sua associação, né, ligada à VMNIC 0, tá? Que é aquela placa de rede que foi definida logo na instalação, que eu mostrei a vocês, que tem 3 placas de rede, então ele escolheu a VMNIC 0, e o IP que a gente definiu, ó. Definimos o IP, na verdade, nós 2.1.10 para o host, certo? Ó, que é o IP justamente da interface de gerência, ó, Manage Network, ok? Bom, voltando lá, sim, lembrando que eu posso editar aqui, tá? Posso alterar o IP, por exemplo, tá? E fazer outras alterações, beleza? Posso editar aqui o port group, ó. Alterar de vSwitch, por exemplo, tá? Perdão, eu não posso alterar o IP, mas eu posso mudar de vSwitch, tá? E posso alterar aqui, por exemplo, a VLAN
de repente dizer que a interface de gerência agora vai estar o porta grupo de gerência vai estar numa VLAN específica, ok? E aí, se eu quiser mudar o IP, eu tenho que ir lá na vmkernel, né, na interface vmk0 aqui, ó, ok? E aí eu faço a alteração aqui, ó, em ações. Aí eu vou editar a vmk0, né, que é a interface vmkernel. Toda interface de gerência, a interface é definida como aliás, todo porta group de gerência é definido como porta group vmkernel, ok? Aí eu posso alterar aqui, ó, ok? Esse é o porta group, tá? Ele é porta group chamado do tipo vmkernel, que é de gerência, tá aqui marcado, ó, manage, ok? E aí eu posso alterar aqui o IP. Beleza? Lembrando que esse IP não é o IP do switch virtual, tá, pessoal? É o IP do port group. Às vezes a galera confunde isso aqui. Ah, o que é port group, o que é vSwitch. Quando eu altero no vSwitch, quando eu altero no port group, isso é um assunto que a gente pode aprofundar depois melhor em uma videoaula específica só sobre redes do VMware, tá? Bom, aí eu tenho aqui lembrando, né, eu posso adicionar aqui um outro port group. Aí eu vou adicionar aqui, por exemplo, um port group chamado LAN, que vai fazer parte da VLAN, tá? Que vai estar, no caso, na VLAN 10, usando o mesmo vSwitch. Como eu falei antes, se eu estou usando o mesmo vSwitch, o mesmo switch virtual, é importante que eu separe meus port groups em VLANs, porque senão o negócio vai ficar estranho, né? Vai ficar uma bagunça, todos os port groups, por exemplo, numa mesma VLAN, não tem sentido, tá? Então, é bom você separar isso, lógico, em VLANs, tanto aqui no vSwitch, como você vai chegar lá no switch físico e vai configurar também as VLANs lá no switch físico, tá? Vai sair um cabo do switch físico para a placa de rede, no qual esse vSwitch está associado, e essa placa de rede vai estar logada normalmente numa porta trunk do switch físico, que vai dar acesso a todas as VLANs, tá? Se eu quiser criar um novo port group aqui, ó, eu posso chegar e dizer, eu posso criar um port group chamado DMZ, por exemplo, e aí a VLAN vai ser a VLAN 100, tá? E à medida que eu for alterando isso aqui, tá? Eu posso chegar na máquina virtual, editar a máquina virtual, eu posso editar essa máquina virtual e fazer as devidas alterações. Eu posso dizer, por exemplo, que essa máquina virtual ela vai fazer parte esse servidor aqui, por exemplo, ele vai fazer parte da DMZ. Então, se ele vai fazer parte da DMZ, então ele vai ter que ir para aquela VLAN, né? Aquela VLAN 100. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, o Network Adapter e dizer que ela vai fazer parte da DMZ, que por sua vez está na VLAN 100, tá? Que a gente pode estar vendo aqui também pelo vSwitch Client. Você vem aqui, ó, em Configuration, Networking, aí olha aqui as VLANs, tá? VLAN 10 da LAN e a VLAN DMZ, que é a VLAN 100. Todas conectadas, inclusive a interface de gerência, ao porto grupo de gerência 92.168.10, todos conectados a uma mesma placa de rede, que é a VMNX 0. Ok? Bom, eu posso fazer o que mais? Eu posso, por exemplo, deixa eu voltar aqui em Network, eu posso dizer que esse vSwitch aqui, ó, ao invés de ter apenas uma placa de rede associada a ele, tá? Ele vai ter mais outra, né? Uma segunda placa de rede para criar uma redundância aqui, ó. Porque se essa placa de rede cair, aí cai o switch virtual, fatalmente os port groups ligados ao switch virtual, que são esses aqui, ó, vão cair também, tá? Inclusive em gerência, ou seja, eu não vou conseguir acessar o VMware, não vou conseguir acessar o host, ok? Então o que eu faço? Eu posso criar aqui uma nova, adicionar mais uma interface física, né, para fazer aqui uma redundância. Então basta eu vir aqui, ó, por exemplo, em Add Uplink, ok? E escolho uma placa de rede que esteja lá parada. Por exemplo, eu tenho a VMNX 0, a VMNX 1 e tenho a VMNX 2. É isso? É isso mesmo. Então não vou nem usar a VMNX 1, vou usar a VMNX 2, por exemplo. Aí eu vou colocar o cabo de rede lá e digo que a VMNX 2 ela faz parte desse vSwitch 0, criando a redundância lá com VMNX 1, tá? Para gerar alta disponibilidade. Olha aqui, ó, como é que ficou. Beleza? Negócio bem legal aí, né? Agora sim, se eu vier aqui, por exemplo, no console vSwitch Client, ó, já aparecem as duas interfaces aqui, ok? Elas estão configuradas em modo NICTIN, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, no vSwitch, ó, e editá-lo, eu venho aqui em NICTIN, ó,
As duas estão conectadas, tá? Estão ativas. Posso dizer que essa aqui vai ficar como standby, por exemplo, tá? Aqui você está vendo none porque não tem nenhum cabo de rede conectado a essa placa de rede, tá? Na verdade não tem nenhum IP definido nela também. Então eu posso colocá-la, por exemplo, como standby. E aí ela vai aparecer aqui como standby. A VMNIC 0 é ativa e a VMNIC 2 será standby. Ela só vai entrar em ação quando essa daqui parar, tá? Se eu vier aqui, por exemplo, deixa eu aplicar aqui um refresh, tá? Aqui ele fica do mesmo jeito, né? Ele não aparece como standby, nem como, né, quem é standby nem quem é ativa, né? Na verdade estão as duas aqui como se fossem ativas. E uma coisa que eu percebi é que esse tipo de alteração aqui, ó, em relação ao NICTIN, tá? Onde você define a ordem das interfaces, quem vai ficar standby, quem vai ser a interface ativa, ou se as duas vão ficar como interfaces ativas, tá? Que é o caso aqui agora. Coisa que eu percebi é que o que você faz aqui no VSphere Client em relação a isso, você não consegue fazer aqui no console web, tá? Eu já dei uma olhada, legal, já pesquisei, não tem como fazer isso por aqui, beleza? Você até coloca as duas automaticamente aqui, aliás, você não é bem que automaticamente, né? Manualmente, na verdade. Você pode até adicionar outros uplinks aqui, ó. Se eu quiser colocar uma terceira placa de rede e criar uma redundância maior ainda, eu consigo fazer, tá? Eu posso dizer que a VMNIC 1 também vai fazer parte aqui da jogada. Só que aí ele já coloca automaticamente as três como NICTIN ativas, ó, tá vendo? As três ativas. Beleza? Eu não consigo, por exemplo, por aqui dizer quem vai ficar em standby. Bom, eu vou tirar aqui uma interface, tá? Porque eu vou criar um novo VSuite para vocês verem como é que a coisa funciona, tá? Opa, deixa eu ver o que eu vou adicionar o link, não. Na verdade eu vou edit settings, né? Não vou adicionar porque não tem mais placa de rede para adicionar, não tem mais placa de rede física para adicionar. Vou tirar essa placa daqui, tá? Vou deixar só a VMNIC 1 e a 0. E aí eu vou criar um novo VSuite, tá? Um VSuite, por exemplo, para vMotion, tá? Um port group com um VSuite novo para vMotion, uma placa de rede específica para vMotion. Eu poderia criar aqui, no mesmo VSuite, um port group para vMotion, nada me impede, tá? Separado por VLAN e tal. Só que eu quero fazer um negócio separado fisicamente, eu quero usar uma outra placa de rede, tá? Então o que eu faço? Se eu venho aqui, por exemplo, em Network, tá? Vem aqui Network, eu posso criar aqui um novo Virtual Switch, tá? Adicionar um novo Virtual Switch, que eu vou chamar de VSuite 1. Eu já tenho o VSuite 0, então vou chamar aqui de VSuite 1. E vou usar a placa de rede que está, a placa de rede que eu tenho liberada, que seria a VMNIC 0. É ela mesmo? Será que eu tirei ela do VSuite 0? Deixa eu ver aqui. Foi. Eu removi a VMNIC 0, deixei a 1 e a 2 aqui, tá? Então, beleza. Confirmado. Então, eu vou criar um novo VSuite e vou usar lá a placa, a VMNIC 0, tá? Vou adicionar um novo VSuite, chamado de VSuite 1, usando a VMNIC 0, ok? Pronto. Eu agora tenho dois suítes virtuais. Eu tenho aí o suíte virtual 0, usando duas interfaces de rede, ó, suíte do tipo padrão, e eu tenho agora o VSuite 1 usando uma placa de rede também do tipo, né, VSuite padrão. Aqui eu tenho as physical NICs, né, as interfaces de rede física, as vmkernel NICs, no caso que seriam as interfaces as interfaces, por exemplo, de gerência de vMotion, tá? Então, eu só tenho uma vmkernel, que é de Manager Network, ok? Como eu disse antes, que eu iria criar um novo VSuite separado só para vMotion, ou seja, que é justamente para aquela funcionalidade de onde as máquinas virtuais passam de um host para outro, no caso de parada, né, de um host, o vMotion é invocado pelo vCenter para que as máquinas virtuais passem para o outro host, né, gerando aí alta disponibilidade. Ou quando você faz isso de forma manual mesmo, quando você clica com o botão direito em cima de uma máquina virtual e pede para migrar de um host para outro. Então, esse tráfego é através da rede vMotion. Então, eu criei esse switch aqui, switch 1, e vou adicionar um novo vmkernel.
vou chamar esse vmkernel especificamente de vmotion, tá? Aqui, ó, vou chamá-lo de vmotion, né? Vmkernel, lembrando que o vmkernel é um tipo de port group, tá? Vmotion, só que ele é um tipo de port group voltado para as funções específicas, como por exemplo gerência, ou o próprio vmotion, replicação, para full tolerance, NFC replication, etc. Bom, aí, etc. não, NFC replication, full tolerance, provisionamento, replication, vmotion e gerência. Vou dizer que vai ser aqui de gerência, que vai ter um IP estático, né? E aí vou dizer que a rede do vmotion vai ser 10.10.1.1, no caso para esse port group. E aí, no caso, o port group do outro host VMware, digamos que você tem um segundo host VMware que faz parte do vCenter, que vai participar do esquema do vmotion, né, de tráfego das máquinas virtuais de um host para outro. Então, fatalmente, o outro host vai ter uma outra interface de gerência lá, no caso, um outro vSwitch com port group de gerência, que vai ter o IP 10.10.1.2. Então, 255.255.0, tá? Beleza? vmotion stack. Ele já deixa aqui marcado como vmotion, tá? Ok, criei aí minha interface vmkernel para vmotion, tá? Eu posso até editar essa interface aqui se eu quiser. Editar essa vmkernel aqui, ó. E aí fazer algumas alterações, se eu quiser voltar lá, eu vou aqui colocar por exemplo, fazer algumas mudanças. Vou colocar aqui estático, eu vou apenas mudar aqui o endereço IP, por exemplo, tá? Posso estar mudando aqui o IP, ó, tá? Beleza? Ligada a uma interface de rede, no caso aqui, ó, tá? Uma interface de rede específica, ok? Que seria, no caso, a vMinic 0, né? Na verdade, eu acabei fazendo um negócio diferente. Tá. Eu criei a interface, na verdade, eu criei o port group vmotion associada ao vSwitch 0. Por isso que eu estava achando até estranho aqui a topologia, dizendo que eu estou usando essas duas interfaces aqui, a vMinic 1 e a vMinic 2, quando na verdade teria que estar aparecendo aqui a vMinic 0, que foi a interface física que eu usei para criar o vSwitch específico para vmotion. Então aí vamos fazer uma alteração aqui, né? A alteração seria justamente essa. Eu vou deletar isso aqui. Deletar esse vmkernel vmotion. E vou criar novamente da forma correta, né? Separado. No caso vai ser para vSwitch 1. Então vamos lá. Vou adicionar vmkernel. E aí eu vou dizer que vai ser no vSwitch 1, tá? Coisa que eu não fiz aqui, ó. E aí eu vou chamar de vmotion de novo, tá? Port group chamado vmotion. VLAN, tem VLAN? Tem ou não tem? Vamos dizer que tem uma VLAN, VLAN 20, tá? Se tiver, se não tiver, tanto faz, ok, pessoal? Isso aqui é somente realmente se você tiver de repente uma VLAN específica para vmotion no seu switch, tá? A IP estático, se eu colocar aqui vmotion stack, ele já vai selecionar automaticamente. Mas eu posso dizer, por exemplo, que essa interface de gerência, essa interface aqui, esse vmkernel que eu vou estar criando, tá? Esse vmkernel NIC, esse novo port group, ele vai ser vmotion e vai ser usado também para replicação. Pronto. Para replicação de máquinas virtuais e para o vmotion. É por aqui por onde o VMware vai passar a replicação das máquinas virtuais e quando for movimentar elas entre os hosts, né, usando o vmotion. Vou criar. Tem alguma coisa aqui. Tá, beleza. New port group novo. Tá, porque já tem um port group chamado vmotion. Onde é que está esse port group? Vamos dar uma olhada aqui rapidinho, tá? Port groups. Esse cara aqui vai morrer. Então, deixa eu removê-lo aqui, tá? Que está associado ao vSwitch 0, né?
Pronto. Vou voltar lá. Vou voltar aqui, ó, em vmkernel Unix. Adicionar de novo vmkernel Unix, que eu vou chamar de vmotion. No vSwitch 1, na VLAN 50, IP estático, vou colocar vmotion e replicação. Sim, o IP estático eu tenho que definir aqui, né? Aí eu vou colocar aqui 10.10.1.1, máscara subrede 255.255.255.0. Criei, agora sim. Agora sim foi criado da forma correta, tá? Aqui os port groups, aqui os switches virtuais, tá? Aqui as interfaces físicas, o vmkernel Unix, TCP/IP stacks, regra de firewall, que no nosso caso aqui nós não vamos mexer em regra de firewall, tá? Vem aqui networking. E aí eu tenho, né, tá aqui, meu port group de vmotion criado, uma porta ativa, VLAN ID 50, associada ao vSwitch 1. vSwitch 1, que por sua vez está ligado a vminic 0. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Rapidinho aí para vocês. Eu acho que o vídeo até já está chegando aí por volta de 1 hora. Mas ficou bacana porque justamente a ideia era passar para vocês o máximo de informação possível dessas novidades do VMware vSphere 6.0, né? O update 2 focado no host aí, tá? No hypervisor, né? No SXE 6 update 2, ok? Conhecendo aí no caso o console web do vSphere, que já vem embarcado no próprio hypervisor, né? Acessando e fazendo as devidas configurações, criando máquinas virtuais, mexendo aqui nas placas de rede, né? Alterando na verdade as redes, criando novos vSwitches, criando novos port groups, tá? Beleza? Criando novas máquinas virtuais. E também vendo aqui a ação, como acontece, né, no próprio vSphere Client. Olha aqui aquele vSwitch 1, ó, criado com o port group 10.10.1.1 específico para vmotion, né? Ok? Beleza? É isso aí, galera. Muito obrigado pela paciência. Obrigado por estarem acompanhando o vídeo técnico. Se vocês gostarem, por favor, curtam aí. Indiquem para seus amigos, tá? Espalhem o meu canal lá, por favor, no YouTube. Passem aí para seus colegas, aí, para seus amigos, profissionais de TI, enfim, para que essa informação possa ser replicada para o maior número de profissionais possíveis, né? Afinal, todos têm direito a obter informação e a se capacitar. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo.